Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um modelo lindo de necessaire box com bolso frontal. Ela tem o fechamento principal em zíper e essa parte da frente também é um bolsinho com um zíper oculto. Ela tem bastante espaço para guardar tudo que você precisa, além de ser linda e fácil de fazer. Então bora lá aprender? Oi, eu sou Monique Bueno, artesã por trás da Muboa Criativa. Eu amo criar modelos novos de necessaire e eu sei que esse é um passo a passo que vocês também adoram. Então deixa eu mostrar um pouquinho mais de como ficaram lindas essas fofuras aqui. As duas têm essa alça na lateral, do outro lado a gente colocou um tirante para ficar mais fácil de abrir. Na parte interna tem bastante espaço, ela tem uma abertura ótima para acessar aqui dentro. E a parte mais legal é esse bolso frontal que fica escondidinho, ó, o zíper fica aqui dentro, a gente puxa, e ele também é um bolso bem espaçoso. É uma excelente opção como porta-maquiagem, como necessaire de viagem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então bora lá para os materiais para fazer essa lindeza? Para fazer essa peça eu escolhi trabalhar com um material sintético. Esse daqui é um sintético Prada, tem 0,8 mm de espessura e o fundo em malha. Se você preferir, você pode fazer também com tricoline ou sarja. Basta estruturar com uma manta R2, ou com nylon dublado, ou até com uma espuma de 2 ou 5 mm. Essa parte principal eu cortei com 35 por 42 e cortei um outro pedaço também. Ele é estampado, mas também é sintético Prada 0,8 fundo em malha, exatamente a mesma especificação. E cortei com os mesmos 35 cm de largura, mas com 13 cm de altura. Para o forro eu vou trabalhar com o bagum, que é um material impermeável. Eu gosto bastante de usar materiais impermeáveis para fazer a parte interna de necessaire. Cortei o bolso com 35 cm de largura também, mas com 10 cm de altura. E a parte principal tem exatamente a mesma medida de 35 por 42. A gente vai precisar de 2 pedaços de zíper e 2 cursores, um para o bolso e um para a parte principal. Os dois eu cortei com 38 cm de largura. Para fazer uma alcinha que vai na lateral, eu escolhi trabalhar com essa alça pronta de poliéster. Eu cortei um pedacinho de 16 cm e para fazer o tirante, um pedacinho de 5 cm. E para fazer o acabamento interno, eu vou usar o viés Boneon. Esse aqui é o de 2,5 cm de largura, na cor azul marinho, que é a mesma cor do meu forro. Então escolha aí um viés que seja da mesma cor do seu forro para ficar mais discreto no acabamento. Pronto, tudo separado, vamos costurar. Então a gente vai começar aplicando o zíper no bolso. Se tiver direção aí, sentido sua estampa, você vai aplicar na parte de cima do bolso. Então eu vou colocar aqui o zíper, o direito com o direito, então ele vai ficar com o avesso para cima. Deixo um pedacinho sobrando de cada lado. E vou dar uma leve esticada, passando uma costura na borda, bem na beiradinha, que é uma costura de segurança. Estou usando linha de poliamida, que é linha para costurar material sintético. Lembrando que se você estiver costurando com máquina doméstica, não coloca na bobina, tá? Passa a linha de poliamida só em cima e usa a linha de poliéster comum na parte de baixo. Se for na industrial, bota a poliamida em cima e embaixo da sua máquina. Também estou usando um calcador de teflon, que é melhor para costurar material sintético, e uma agulha número 16, um pouquinho mais larga. Então vamos começar. Então, ó, costura bem na bordinha, fica assim, e agora a gente vai vir aplicando o forro. Se você tiver dúvidas sobre essas questões de linha, agulha, estiver começando em sintético, eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu dou alguns passos básicos para quem está iniciando. Eu recomendo que você assista, acho que pode te ajudar. Então agora a gente vai vir com o forro, eu vou colocar o direito com o direito, então o avesso fica em cima. Vou alinhar aqui pela lateral e pela parte de cima e pelas laterais. E agora eu vou passar minha costura, mas agora encostando o calcador aqui, ó, na cremaleira do zíper. Agora o que eu vou fazer é trazer o forro na parte principal do sintético. Então, ó, ele não é mais curtinho, a gente cortou com 3 centímetros a menos. Então eu vou puxar ele aqui e vou passar uma costura com o pé de máquina. Eu tô usando máquina industrial, então meio centímetro. Vou passar uma costurinha aqui na borda. Então pronto, ó, passei a costura aqui, fica assim. Agora a gente precisa desvirar. Essa parte é meio chatinha mesmo, por isso que eu escolhi trabalhar com o sintético fundo em malha, porque ele vai desamassar mais fácil, porque ele vai dar uma amassadinha aqui mesmo. Mas depois esse amassado sai, tá? Então a gente vai colocando aqui pra dentro, vai enrolando com calma pra gente poder desvirar.
Então pronto, ó, o segredo é ter paciência. Ele vai amassar um pouquinho, mas esses amassadinhos já saem, tá? Conforme a gente for acertando, ele já sai. Agora a gente precisa abrir essa costura aqui. Então eu uso esse desvirador, mas pode ser uma régua também, só pra gente poder dobrar aqui bem na costura. Ó, a ideia é que a gente fique com a costura bem alinhada aqui embaixo, ó. Vou segurar com os clips para me auxiliar. Eu vou colocar a costura bem certinha na parte de baixo e vou botar uns clipezinhos para deixar bem posicionado. Ó, ficou assim. O ideal é que a gente não veja o azul pelo lado vermelho e não veja o vermelho pelo lado azul, né? Que a costura realmente fica aqui embaixo. Feito isso, agora a gente vai vir esticando aqui, ó. E eu vou dobrar o sintético por cima do zíper, porque eu quero que esse zíper fique escondido aqui dentro, tá? Então ele vai ficar com essa aba mesmo. A gente precisa puxar ele esticado, por isso que eu prendi bem ali embaixo, pra gente poder forçar uma dobra na parte de cima. Se você estiver costurando aí com tecido, você pode até dar uma passadinha no tecido. Cuidado se não tá muito quente o ferro por causa do zíper, né? Como o zíper é plástico, se a gente colocar o ferro muito quente, vai queimar o zíper. No sintético eu nem posso passar ferro, então eu só forço mesmo assim com a mão. E agora que a gente já fez isso, ó, ele já fica mais ou menos marcadinho, tá reto desse lado. Eu vou costurar pelo lado avesso. Então eu vou passar a costura aqui, ó, na beiradinha da parte azul, na beiradinha do meu forro. Até então eu tava costurando com o ponto número 3,5, tá? A distância do ponto. Agora eu aumentei para 4 e vou passar a costura, ó. Eu vou me certificando de que tá bem esticado aqui. Então pronto, ó, desse lado a costura vai ficar bem na beiradinha do forro, da parte azul. E do outro lado ela vai ficar assim. Então a gente vai ficar com essa aba aqui, ó, escondendo o nosso zíper, tá? Essa aqui que é a ideia. Deixa por enquanto, porque a gente vai pregar na parte principal e vai ajudar esses clipes que a gente colocou. Então aqui na parte principal eu vou fazer duas marcações. Vou pegar aqui uma canetinha de marcar sintético. E eu vou fazer a primeira marcação com 7 centímetros, então da borda também. Se tiver sentido a sua estampa, escolhe o lado de cima. Então a partir de 7 centímetros dessa borda, eu vou fazer um risco. E vou fazer outro com 16 centímetros. Aqui eu vou precisar virar minha régua. Então, com 16 centímetros também, a contar da borda de cima. Pronto, feitas as marquinhas, ó, estão feitas aqui, 7 e 16. A gente vai pegar então esse bolso e vai posicionar assim, ó, virado pra cima. Eu vou colocar aqui nos 7 centímetros que eu fiz. Então, vou alinhar pelas laterais. Vou colocar o meu zíper aqui e eu vou passar uma costura na bordinha também do zíper. Deixa eu mostrar mais de perto. Eu vou posicionar, ó, a marquinha tá aqui, eu vou posicionar assim o meu zíper e vou passar uma costura na bordinha desse zíper. Assim que vai ficar o zíper costuradinho ali em cima. Quando a gente descer esse bolso, vocês vão ver que ele vai ficar assim. Agora eu preciso passar mais uma costura, porque tá vendo que ele tá um espaço muito grande aqui. Então eu preciso prender um pouquinho mais esse zíper para ele não ficar folgado, tá? Então feita essa primeira, agora eu vou passar uma segunda costura. Então eu vou entrar um pouquinho mais com o meu colocador. O limite dele é o próprio limite desse tecido que tá aqui embaixo, né? Então a gente vai encostar mais ou menos o calcador na cremaleira do zíper. Cuidado para você não costurar essa aba. Então o ideal é você colocar assim, ó, e dobra ele aqui por cima, para você não correr o risco de fazer isso. Vai passar uma costura encostando o calcador aqui na cremaleira do zíper. A mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, ó, o resultado é esse aqui. A gente vai ficar com duas costuras. Uma um pouquinho mais para baixo, uma um pouquinho mais para cima. Porque agora sim a gente tá com a mesma distância de zíper fixado. Quando a gente vira, aí o resultado é esse, ó. Fica bem mais bonito, tá? Feito isso, agora a gente vai chegar a parte de baixo nessa marquinha que a gente fez aqui dos 16 centímetros, tá? Então posiciona bem certinho e agora eu vou passar uma costura, já vou tirando os clipes que eu coloquei aqui e passo uma costura também na bordinha aqui pra gente poder fixar a parte de baixo do bolso. Então pronto, ó.
Ficou assim o nosso bolsinho posicionado. Agora eu só vou colocar o zíper. Se atente para colocar pelo lado direito para ela fechar pelo esquerdo, tá? Então eu vou colocar o meu zíper aqui. Coloquei o cursor aqui, então tá fechando pro lado esquerdo. Eu vou só passar uma costurinha nas laterais, que vai facilitar quando a gente for fechar. Tá? Não é a costura definitiva, mas só para facilitar a nossa vida. Então, ó, só para ela poder fixar essa parte de cima, não ficar solta. Tá? Então fica assim o resultado e agora o zíper já tá bem escondidinho. Agora a gente vai colocar o zíper de cima. Então a mesma coisa, vou vir com o zíper, vou colocar o direito com o direito e vou passar uma costura na beiradinha, deixando uma sobra de cada lado. Feita essa primeira costura, eu venho com o forro e vou colocar o direito com o direito, então avesso para cima. Vou posicionar pela lateral, pela parte de cima e vou passar uma costura agora, encostando o calcador na cremaleira do zíper, uma costura mais para dentro. Então pronto, feito isso, agora eu venho com o forro aqui, vou dar uma forçadinha nele, porque a gente vai rebater a costura, e trago pra trás. Posiciona direitinho, agora a gente vai passar uma costura rebatendo aqui em cima do zíper. Então de novo, se você não tiver aí com o ponto no 4, coloque a distância um pouquinho maior, distância número 4, pra gente fazer o rebatido, bem bonito. Ficou assim essa costura e atrás a gente tá assim. Agora eu vou vir com o zíper e vou trazer ele do outro lado. Deixo o meu forro aqui solto e vou fazer a mesma coisa. Vou passar uma primeira costura bem na bordinha. Agora eu venho com o forro, vou colocar também, ó, o direito com o direito, vou trazer o forro pela parte de cima. Alinho de novo e passo agora a costura um pouquinho mais pra dentro, encostando o calcador na cremaleira do zíper. Então pronto, feita essa costura, agora eu vou abrir o zíper e vou desvirar. Agora a gente rebate a costura da mesma forma como a gente fez do outro lado. Então estica direitinho aí o seu forro, a parte principal, e passa uma costura desse lado. Pronto, ó, fica com a costura feita desse lado, do outro lado. Agora a gente vai fechar o zíper. Então eu vou deixar do avesso mesmo, ó, vou só fechar assim. Lembrando que essa é a parte de cima, então a direção da peça é essa. Eu vou passar o cursor pelo lado direito para fechar pelo esquerdo. Do avesso mesmo, tá? Coloca pelo lado, ó, olha por cima e coloca assim para ele poder encaixar. Vou passar uma vez inteira fechando e depois eu vou passar de novo para deixar aqui no meio da peça. Então pronto, passei o zíper e deixei aqui no meio. Agora o que a gente vai fazer é marcar o centro aqui do fundo para a gente poder costurar bem centralizado. Então, ó, alinha o zíper direitinho aqui, vou dobrar e vou fazer um pique aqui embaixo. Mesma coisa do outro lado. Pronto. Agora, antes de fechar, a gente vai colocar o tirante aqui para facilitar. Eu sempre coloco a minha alça do lado esquerdo e o tirante do lado direito. Então, ó, tá fechando pra cá. Então, esse aqui é o lado esquerdo, esse é o lado direito. Então, desse lado aqui eu vou colocar o tirante. Vou pegar aquele meu pedacinho que tem 5 centímetros, vou queimar as duas laterais, porque essa alça desfia bastante. Agora eu vou dobrar o meio. E eu vou costurar aqui. Então, ó, vou abrir assim e vou costurar aqui bem no meio do zíper. Então, alinha pela borda, com a abertura pra cá, ó, então ele tá dobradinho assim. E vou passar uma costura aqui. Essa costura tem que ser bem dobradinha. Uma dica que eu sempre dou, né? Começa a costurar do meio. Quando a gente começa daqui, às vezes o calcador pula e anda com o nosso tirante pro lado, porque ele tá mais alto, né, do que a parte principal. Então eu sempre começo a costura pelo meio, vou para um lado e faço um retrocesso pro outro lado. Assim ele fica super centralizado, ó, tá bem certinho. Agora sim, a gente vai vir com o pique. Deixa eu vir de volta. Então vou vir com o pique que eu fiz aqui e vou alinhar o pique com o centro da parte de baixo. Então, ó, agora eu vou passar uma costura aqui. Tô usando, de novo, o calcador da Industrial, que é de meio centímetro. Se você estiver costurando com a doméstica, o ideal é você fazer uma marcação com meio centímetro para você ficar com a peça do mesmo tamanho que a minha, tá?
Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou começar a costurar pelo meio, para eu não perder a centralização. Talvez se eu começar por aqui, ele vai andando e vai descentralizar. Então eu vou começar pelo meio, ó, coloco aqui o meu colocador no meio, começo a fazer a costura e vou até o final. Feito isso, agora eu viro e faço a mesma coisa, ó. Vou começar do meio e vou até a parte de baixo. E aí a gente fica bem centralizado, ó. Fazer a mesma coisa do outro lado. Desse lado não vai tirante porque a gente vai botar a alça depois, tá? Pronto, costura feita dos dois lados. Agora eu vou cortar esses excessos que a gente tem de zíper aqui, né? O zíper de baixo, o zíper de cima. E vou passar um isqueiro para selar. Ó, já aproveito o isqueiro para selar as pontinhas de fio de poliamida também. Porque o fio de poliamida, apesar de muito resistente, ele é escorregadio. Então, se a gente não sela as pontinhas, pode acabar descosturando. Pronto. Agora a gente vai marcar as caixinhas de leite. Então, peguei aqui a minha reguinha. Eu vou fazer caixinhas de 6 por 6. Ó, como a gente tem costura só de um lado, a gente tem costura aqui, a gente não tem costura aqui. Então, a medida tem que ser 6 centímetros a partir da dobra e 6 centímetros a partir da costura. Se a gente fizer a partir da lateral, vai dar diferença, a caixinha não vai encaixar, tá? Então, eu vou posicionar aqui a minha régua, ó, na costura e na dobra. 6 por 6. Vou fazer isso nos 4 cantos. Então, feita a marcação das caixinhas, agora eu vou recortar. Aqui embaixo, como a gente tem o bolso e o zíper, vai ser meio chatinho, tá? Pega uma tesoura afiada aí, pra você conseguir cortar bem na linha. Então, pronto. Ficou assim. Agora eu vou fazer o acabamento com viés boneon dessas laterais. Se você tiver alguma dúvida sobre a aplicação de viés, seja o boneon ou outro tipo de viés, caso você queira aplicar o viés tradicional de algodão também, eu tenho vídeo aqui no canal em que eu falo tudo sobre viés, tá? Então veja lá que eu acho que pode ser que te ajude se você tiver alguma dúvida. Então vou posicionar aqui o meu viés e vou passar uma costura. Então pronto, eu nem vou selar as pontinhas, eu deixei assim mesmo o acabamento. Fica assim de um lado, do outro lado tá assim. Porque a gente ainda vai costurar as bordas aqui quando a gente fechar essas caixinhas, então nem precisa dar acabamento agora, tá? Vamos deixar assim mesmo. Agora o que a gente vai fazer é fechar as outras caixinhas. Aqui, lembra que a gente colocou do lado direito o tirante, que é o lado que o zíper tá aberto, e o lado que ele fecha, o lado esquerdo, onde a gente vai botar a alça. Então, eu vou começar fechando por esse lado que não vai ter a alça, tá? Que é o lado mais fácil. Então, ó, o que a gente vai fazer é abrir essa caixinha. E a gente vai deitar pra baixo, né? Seguindo a orientação do zíper, a gente deita pra baixo, aqui o viés boneon. Ó como a caixinha encaixa super bem, ó, bem retinho. Vou colocar um clipe aqui pra segurar. Ó, mesma coisa esse lado. Eu gosto de prender os dois antes de costurar. Então vai ficar assim. Desse lado eu vou colocar a etiquetinha da minha marca já. Vou colocar a etiqueta aqui, ó, na parte de baixo, logo depois do viés. Vou colocar aqui. Então pronto. Agora é só passar uma costura, então, fechando os dois lados. Essa eu vou fazer com um pouquinho menos que um pé de máquina, para que quando eu coloque o viés boneon aqui, eu consiga esconder toda essa costura. Assim, tá vendo? Uma costura um pouquinho mais estreita do que um pé de máquina. Do outro lado é a mesma coisa, mas aqui a gente vai colocar a alça. Então eu peguei aquele pedacinho que tá com 16, também vou queimar. Se você já tiver prática, você pode enfiar a alcinha aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho assim pra cada lado, e fechar as caixinhas já deixando uma pontinha assim. Fechar a caixinha desse jeito, ó. E fazer a mesma coisa do outro lado. Pra quem não tem muita segurança e acha que vai ficar torto, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez no tirante. Então, ó, separa por aqui, deixa eu abrir bem essa costura, ó, deita o seu viés boneon pra baixo, abre bem essa costura aqui pela parte interna. E aí você vai posicionar a alça direito com o direito. Ela não tem direito e avesso, mas se tivesse, seria o direito com o direito. E a gente posiciona assim. Então aqui tem que estar bem reto e a gente coloca aqui nesse cantinho.
e você passa uma costura. Então, ó, deitada para baixo, acompanhando o zíper, do outro lado, ó, fica assim, coloca bem centralizado e passa uma costura. Eu vou deixar um pouquinho para fora, ó, um pouquinhozinho. Eu já falei como ela desfia muito, pra gente ter uma segurança a mais. Deixo a minha peça em pé aqui e faço essa costura. Feito isso, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Trago a alça, cuidado se ela não tá torcida aqui. E vou costurar ela do outro lado. Então, vou colocar ela na mesma posição que ela tá. E vou colocar desse lado, vou passar uma costura também. Pronto, ó. Agora sim ela já tá posicionada aqui dentro, já tá o alcinho. Aí é só a gente fechar da mesma forma como a gente fez ali. Alinha a caixinha um lado com o outro, ó, pra ela ficar retinha assim. Vou colocar uns clips, vou fechar esse lado e passar uma costura. Mesma coisa que eu fiz desse lado. Vou fazer e já volto. Nossa, a necessaire está quase pronta, já toda fechadinha. O que a gente precisa fazer é cortar esses excessos aqui, ó, do viés banhon. Às vezes fica uma lateralzinha também, então alinha tudo aí, corta os excessos. Eu também vou passar um isqueiro aqui no viés banhon. Sela as pontinhas dele, já sela todas as costuras, todas as linhas de poliamida que ficaram. Todas essas pontinhas aqui. E agora a gente vai passar o viés banhon da mesma forma como a gente passou desse lado. Então nos 4 cantos, tá? Não tem mistério, viés banhon é só a gente dobrar no meio, aplicar, deixando o meio bem alinhado com a borda do material e passar uma costura na beiradinha dele. Se a gente colocar dessa forma, a costura que a gente passar em cima vai estar passando no mesmo lugar embaixo. Pro acabamento do viés banhon, eu passei ele e deixei assim mesmo sem fazer nada, tá? Não dobrei nem nada. Aqui eu costumo finalizar só com isqueiro. Então eu passo o isqueiro e colo a pontinha, ó. Ele cola uma pontinha, cuidado para não queimar o dedo. Cola uma pontinha na outra e isso é suficiente. Lembrando que isso aqui vai ficar dentro da peça, bem no cantinho. Ninguém vai olhar a parte de cima, né? Porque ela vai fazer o canto. Então basta que você sele para ela não descosturar. Eu já selo as pontinhas e selo de novo a linha de poliamida. Aqui eu usei a mesma linha que eu já estava usando, mas se eu tivesse colocado uma linha escura, ia ficar mais discreto esse acabamento, né? Decida aí se você vai fazer isso. Ó, depois que a gente queima, vai ficar assim, tá vendo o acabamento? E detalhe, eu costurei por esse lado, que é o lado que é mais visível quando a peça tá aberta, tá? O lado do zíper. O outro lado, ele não vai ficar tão visível, então tudo bem se não ficar tão bonito. Tá vendo? Ele não fica, esse daqui tá mais na bordinha do que esse lado, né? Então, se a gente puder priorizar, melhor fazer a costura por esse lado aqui. Agora eu vou passar aqui dos outros 2 lados e aí eu volto pra gente desvirar. Então pronto, feitos os 4 cantinhos. Agora é só a gente desvirar, a melhor parte. Veja que ela fica super bonitinha por dentro também, o acabamento fica ótimo. Pronto, então eu forcei bem os cantos, tá? O viés banhon, você precisa colocar ele bem pra fora, porque ele vai ajudar na estrutura, ó. Ele deixa bem durinho esse canto. Eu vou dar umas dobradinhas aqui, pra gente fazer a marcação da parte de cima e da parte de baixo. Fechar o meu zíper. E tá pronto! Então esse é o resultado da nossa necessaire. Você pode variar as cores e fazer diferentes modelos, ela fica linda em várias composições. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!